Nessa live a gente vai falar sobre o medo de não passar e como você deve lidar com isso, tá? Vamos falar sobre o medo de não passar. O medo é um sentimento, né? Ele não é real, né? O medo é uma emoção. E a gente só vence uma emoção com uma outra emoção. A gente só vence uma emoção quando a gente tem outra emoção que é maior e que faz, na balança, a gente vencer o medo. É assim que a gente vence o medo. Como assim, professora? Seguinte, vamos lá. Um rapaz, né, tá numa festinha e ele tem que chegar numa menina, né? Ele quer chegar numa menina, ele quer pedir pra, sei lá, pra... Acho que eu sou meio velha e isso não existe mais, né? Ele quer pedir pra dançar com uma menina, sei lá. Então ele tem medo de chegar na menina e tomar um fora, certo? Então ele tem que chegar numa menina, mas ele tem medo de chegar na menina e tomar um fora. Como é que ele vence o medo? Através de outro medo. Então, ele vence o medo de chegar na menina e tomar um fora através de outro medo, que é o medo de ficar sozinho, que é o medo de que outra pessoa, outro rapaz chegue na mesma menina e ele perca. Certo? Dá pra sacar isso? Então, você vence o medo através de um outro medo, através de um sentimento ainda maior. Então, se eu tenho medo, se o rapaz quer chegar numa menina e tem medo de chegar na menina, como é que ele vai vencer esse medo? Quando o medo dele de ficar sozinho for maior, quando o medo dele de chegarem na menina for maior. Então, se você tem medo de não passar, o que você tem que pensar? O que é maior? Esse meu medo de não passar? Ou o meu medo de ficar num trabalho instável, sem estabilidade, sem segurança, sem uma remuneração adequada, sem poder, no caso das meninas, tirar licença maternidade por não saber se quando voltar ao trabalho vai estar lá. Então você vence o teu medo de não passar pensando nos outros medos, nas outras situações. Entendeu? Então, Karine, como é que você venceu o teu medo de não passar? Porque eu tinha muito medo de ficar sem trabalho. Eu estava desempregada na época. Porque eu tinha muito medo de ficar num trabalho que eu pudesse ser mandada embora a qualquer hora. Porque eu tinha muito medo de ficar num trabalho que quando eu tivesse filho, eu ia voltar de licença maternidade e talvez eu não tivesse mais o trabalho, fosse demitida. Entendeu? Porque eu tinha muito medo do resto. Eu tinha muito medo das outras coisas. E aí, colocando na balança, o que era maior? O meu medo de não passar ou o meu medo de ficar desempregada? O meu medo de ficar num trabalho que não tivesse estabilidade? O meu medo de ficar num trabalho cuja remuneração fosse ruim? O meu medo de ficar num trabalho que eu pudesse ser mandada embora a qualquer hora, inclusive tendo filho? Com certeza, esse medo era maior do que o medo de não passar. E aí, por causa desse medo, que era muito maior do que o medo de não passar, eu segui em frente. Entendeu? Então, quando você vê pessoas fazendo coisas surreais, inacreditáveis e tal, pode ter certeza de que o que está fazendo ela vencer o medo é um outro medo ainda maior. É um outro medo que é tão grande que faz ela vencer o primeiro medo. Porque o medo é um sentimento. E você só vence um sentimento com outro sentimento. Então, eu tô com
raiva do meu marido. O que que faz eu vencer a raiva? Outro sentimento, né? O amor, o compromisso com o casamento, aquela coisa toda, entendeu? Outro ponto importante é que a gente tem que aprender a lidar com o risco, né? Lidar com o risco das coisas, lidar com o risco das decisões que a gente toma, né? Toda decisão envolve risco. E quanto mais essa decisão vai trazer, digamos assim, benefícios, quanto mais chance de benefícios uma decisão tem, mais ela envolve risco, né? Então, por exemplo, se eu quero não me preocupar com o meu dinheiro e não ter risco, eu tenho que deixar o dinheiro na poupança. Só que deixando o dinheiro na poupança, eu vou perder dinheiro, né? Porque a poupança, ela remunera menos do que a inflação, então eu vou perder dinheiro. Será que vale a pena perder dinheiro? Não, né? Então eu preciso procurar procurar um investimento que envolva um pouco mais de risco, mas vai me dar um retorno um pouco maior, né? Por exemplo, esses investidores que investem em startups, né? O que são startups, professora? Startups são essas empresas que são muito pequenas, mas que prometem retorno muito rápido. Por exemplo, a Prof tem um amigo que morava aqui no Brasil, ele é um dos meus melhores amigos, ele é holandês, com descendência libanesa. E ele veio, eu conheci ele aqui em São Paulo, ele é da minha turma de amigos, assim, né? Eu tenho alguns amigos aqui da mesma turma, ele é dessa minha turma de amigos. E ele foi pro México, né? Hoje em dia ele mora no México, ele foi pro México em 2015. E ele foi pro México trabalhar numa startup. Então ele foi pro México fundar uma empresa, ele não sabia se ia dar certo. Ele pegou dois amigos, ele trabalhava no Google. Olha só, ele trabalhava no Google aqui no Brasil. E ele saiu do Google para ir pro México, fundar uma empresa com os amigos dele. Ele tem 2 amigos e ele conseguiu, digamos assim, investidores e foi pro México e foi trabalhar no México, foi fundar essa empresa no México. Isso faz 7 anos. Resumo da história. A empresa hoje em dia vale muito. Se ele vender a parte dele na empresa hoje, ele ganha uma grana gigantesca. Ele transformou a vida dele fazendo isso, né? Ele era um assalariado e hoje em dia ele é dono da empresa que ele fundou lá no México e que hoje em dia vale muita grana. É uma empresa de imóveis, vende imóveis pela internet e tal. Chama Gaia. Se alguém quiser entrar aí depois, põe no Google aí, Gaia, México. Vocês vão ver a empresa, é uma super empresa. E qual era o risco? Ele assumiu um super risco, né? Não assumiu? Saiu do trabalho dele aqui no Brasil. Saiu do Brasil, morava aqui, saiu daqui, foi pro México. Uma mão na frente e outra atrás. Sem dinheiro nenhum. Foi pra lá, dividir apartamento com os amigos, criar uma empresa do zero. Mas deu certo. Então, tudo que envolve risco, envolve um retorno maior. Você tem que pensar se você está disposto a isso, entende? E quando a gente fala de concurso, é muito louco, porque normalmente o perfil de quem escolhe o concurso é um perfil de aversão ao risco, né? A gente não gosta de risco, né? Não sei você, mas eu escolhi o concurso público por quê? Segurança, estabilidade, né? Então, são coisas que não envolvem risco. Tudo que a gente não quer quando a gente escolhe o concurso público é risco, né? A gente escolhe o concurso público justamente para não ter o risco. Que a gente não quer ter o risco de ser demitida, que a gente não quer ter o risco de ficar sem trabalho, né? Só que entre
você escolher ser aprovado no concurso público e você efetivamente tomar posse, existe uma janela de tempo aí que se chama a fase de ser concurseiro, né? E nessa fase de ser concurseiro, ela envolve o quê? Risco. Ela justamente envolve risco. Então, tudo que a gente não gosta, né, tudo que não fez a gente escolher o concurso, está envolvido nessa fase de ser concurseiro. Né? Então, a gente não gosta de risco, a gente quer um trabalho estável, com uma remuneração legal, que dê segurança. Só que o trabalho, entre a decisão de passar e passar, esse trabalho, nesse intervalo, que é o trabalho de ser concurseiro, esse trabalho nesse intervalo envolve risco, envolve não ter remuneração, né? Então, é muito importante que a gente entenda que é uma fase, né? É uma fase, e é uma fase que é arriscada devido ao próprio benefício que ela traz pra gente, né? Qual é o benefício? Você ser aprovado. Ser aprovado, tomar posse. Quando tomar posse, começar a ter um salário fixo, alto. Depois que passar o estágio probatório, ser estável, né? Se é estável, fica trabalhando para sempre, né? Digamos assim, a não ser que você faça uma cagada gigantesca, mas ninguém vai demitir você porque, não gostei do time dela, não gostei de quem ela vota, por exemplo, né? Então é complicado, né? Essa é a cabeça que quem quer estudar para concurso público tem que ter. Você não pode ter uma cabeça de infantilidade e de imaturidade, né? Tem que ter uma cabeça madura. Tem que ter uma cabeça de maturidade, certo? Então, como é que é essa cabeça de maturidade? Entender o risco da coisa. Né? Entender que a situação envolve risco, sim, mas que toda situação que envolve risco também envolve um alto benefício. E você está disposto a encarar esse alto risco pelo benefício da coisa. Entende? Por aí, certo? Dá para sacar isso? Consegue entender isso? Dá para entender isso? Então, resumindo o que a gente falou, você só vai vencer um medo com um outro sentimento ainda maior, né? O medo é um sentimento e você só vai vencer esse medo com um sentimento ainda maior, que no caso é o sentimento de medo de ficar sem trabalho, medo de ficar sem uma remuneração, medo de não ter estabilidade. Então você só vai vencer o medo com um outro medo, né? E aí nesse processo de vencer o medo com um outro medo, é importante que você decida qual medo vale mais a pena, né? Você não quer enfrentar... Eita! Você não quer saúde, prof? Você não quer enfrentar o medo de não ser aprovado? Enfrente o medo de ficar sem trabalho. Enfrente o medo de não ter um salário fixo. Enfrente o medo de não ter estabilidade, né? E entenda que todo esse processo envolve risco. Todo esse processo envolve risco, e quanto maior o risco, maior o retorno. Beleza?